Se eu não me engano, em 1 Coríntios, também está em Malaquias, onde diz que para trazer, para que não falte mantimento na minha casa. Mas aí não está dizendo que é na casa do pastor. Está dizendo na minha... Jesus está se referindo na casa dele. Qual é a casa dele? É o templo, é nós. É o templo do pastor, é o pastor. Mas os filhos da casa. Amados, eu não gosto quando referimos aos membros da igreja como ovelha. Eu sei que Jesus algumas vezes mencionou, né, ovelhas e tudo, mas nós, porque ovelhas só vêem 13 metros. Depois de 13 metros de distância ela não vê, ela seguia porque as outras vão indo. Entende? Elas seguiam o caminho que as outras ovelhas vão levando. Então eu creio que Jesus não nos chamou para enxergar somente 13 metros de distância. Jesus nos chamou para ser filhos. Filho genuíno. Sabe o que é filho genuíno? É aquele que se dói pela dor do seu pastor. É aquele que se dói pela casa do qual ele faz parte. A casa de Deus. Aquele que se dói pelo negócio de Deus. Aquele que se dói pela obra de Deus. Esse é filho. É aquele que quando os pastores necessitam, mete a mão no bolso e cobre a necessidade. Então eu sou contra dizer que o dízimo é dos pastores. O dízimo é para que não falte mantimento na minha casa e para livrar o devorador de entrar na nossa casa. Veja bem, eu sou templo do Espírito Santo, então eu sou casa de Deus. Então aí já tem uma contradição, porque aí não está dizendo que o dízimo é dos pastores. Sabe por que tem muitos pastores milionários? Porque eles distorcem a essência da palavra de Deus. Porque quando tem uma ovelha doente, ferida, né? Quando tem um filho doente, ferido, que bate na porta do pastor, da porta da igreja, pedindo comida, ele nega. Não, agora a igreja não tem dinheiro para fazer isso. Então cadê o dízimo? Cadê a ofrenda? Onde que tá? Quem levou? Por que meu filho está passando necessidade e o meu ministro não pode cobrir? Hein? Onde está? Por isso, meus amados, eu sou contra isso. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Vamos em Romanos 5, 10 a 11. Aleluia. Quer comentar alguma coisa, pastor? Amém. Glória a Deus. Tá tudo bem. Deus está trabalhando. Deus está obrando. Deus está fazendo coisas maravilhosas nas nossas vidas. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Romanos 5:10, não? Vamos ler a palavra de Deus. Romanos 5:10 diz assim a palavra de Deus: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho. Amém? Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém? Amém. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém? Isso é aquilo que o pastor disse, que nós como homens somos muitas vezes inimigos de Deus. Dizemos que confiamos, mas fazemos as coisas à nossa maneira. Amém. Dizemos que o Senhor é tudo na nossa vida, mas o dinheiro está em primeiro lugar. Não é verdade? Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Glória a Deus. Santo Deus.
Amém. Glória a Deus. Senhor seja louvado. A verdadeira reconciliação foi feita pela morte do Filho de Deus. A palavra disse aí. Essa reconciliação nos traz a salvação, amados. Somente Jesus é o autor da reconciliação. Não há outro meio. Não há outro meio para você se reconciliar com alguém, com o teu chefe, com teus colegas de trabalho, com as tuas amizades, com teu marido, com a tua esposa, com teus pais, com teus irmãos, se não for através de Jesus. Amém. Vemos muitos exemplos de reconciliação na palavra de Deus. Em Atos 22, Atos 22, de do 1 a 16. Aleluia. Aqui diz assim a palavra de Deus, Atos 22, do versículo 1 ao 16. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu nascido em Tarso, da Sicília, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e de todo o Sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vindo do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levanta-te, entra em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. O homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você que será testemunha dele e a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Agora que está esperando... Isso é uma pergunta. Agora, o que está esperando? Levanta-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Amém? Amém. Aí vimos a história de Paulo, antes Saulo de Tarso. A história dele, antes perseguidor dos cristãos, levava à prisão, né? E de repente perdeu a visão, ficou cego. De repente ele ouviu a voz, foi parar na casa de Ananias, porque ali seria um momento exclusivo de Paulo com Jesus. Ali o Senhor lhe deu uma ordem, mas para que essa ordem fosse
fosse executada, ele necessitava reconciliar-se. E ele se reconciliou. Qual foi a recompensa de Saulo? Levanta-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então, naquele momento, foi o momento da reconciliação de Paulo. E Paulo, de perseguidor, passou a ser defensor da palavra de Deus. Em Lucas 15, Lucas 15, 11 e 12. Lucas 15, 11 e 12. Você quer eu leio? Leio. Tá? Lucas 15, o filho pródigo, o filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. É assim que uma pessoa procede quando não está na presença de Deus. Quando não está reconciliado com Deus. Amém? Amém. O filho pródigo se reconciliou com seu pai. Houve um renovo. Renovo também faz parte de reconciliar. Não precisa você se justificar em nada, como já vimos. Não precisa, porque Jesus está aí. Então, vamos agora em 2 Coríntios 5, 18 e 20. Amor, demora muito, eu vou lendo. Tá? 5, 20. Amém, glória a Deus. 5, 18 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos. Reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Eu vou ler aqui outra vez, que eu estava dispersa. Amém. Tá? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Então temos o ministério de reconciliação, amados. Amém. Temos o ministério de reconciliação. Então reconciliar também é um ministério. Amém? Amém. Quando a pessoa se converte, o que ela faz? É uma reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, mas nos confiou a mensagem de reconciliar. Então, quando levamos a palavra de Deus a uma pessoa, nós estamos levando a reconciliação. Quando pregamos o evangelho, nós estamos levando a reconciliação. Amém. Glória a Deus. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Por quê? Porque a nós foi dado o ministério de reconciliação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, você que vai ouvir esta mensagem, reconcilie-se com Deus. E prove desse amor tremendo. Prove de tudo isso que eu estou falando e um pouco mais. Aleluias. Amém? Amém. Jesus se tornou pecado por nós. Ele não necessitava vir aqui sofrer o que ele sofreu. Ser chicoteado.
pôr aquela coroa de espinho na cabeça, cravar no seu crânio, cravar no... Ele não necessitava pregarem ele com aquele prego tão grande na mão, a dor que ele sentiu. Aleluia. A dor da reconciliação, amados. Exaltado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Você já imaginou todo aquele sangue, aquela dor, aquele pendurado naquela madeira? E aquele soldado, aquela gente toda rindo, tacando pedra. Ele só teve uma posição honrada. Aleluia. A última palavra dele. Perdoa. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Aleluia. Esse é o verdadeiro amor da reconciliação, amados. E você ainda diz que Jesus não existe? Você ainda diz que é pouco? Aleluia. Exaltado seja o teu nome. Aleluia. Em Colossenses 1, 21 e 23, diz assim, diz, pastor. Amém, aleluia, glória a Deus. Colossenses disse, do 1 ao 21 ao 23, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Amém. Amém, glória a Deus. Sim. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Amém. Vocês viram, amado, que tudo que eu falei está basado na palavra de Deus. Antes éramos pecadores, inimigos de Deus, pelo nosso mau procedimento, pelo nosso mau comportamento. Hoje, vimos cada aberração, pai estuprando uma criança de 7 meses. Homens maiores de idade casando com crianças de 7, 5, 8 anos. Amém. Levando a criança à morte. Amém, glória a Deus. Fomos e somos separados para Deus. Aleluia. Por nosso mal proceder, somos afastados. Santo Deus, aleluia. Vimos tanta aberração, amados. O último escândalo aí do Brasil. Que coisa mais feia. Uma ministra de adoração, de louvor, sobe no altar, no lugar santíssimo, para ministrar a palavra adoração e para louvar a Deus. Drogada. Deus, onde estamos? Em que país vivemos? Em que mundo estamos, Senhor? Por que isso? Por que tudo isso? Porque as pessoas perderam a identidade. Amém. Porque as pessoas perderam a essência. O amor ao próximo. O amor, hoje em dia, só é por dinheiro. Amém. Por isso temos que orar para que Jesus volte logo. Ela reconcilie com Jesus. E dê tempo de você se reconciliar com Deus. Porque se não houver, vou dar um pouquinho, um espaço para o pastor, que ele quer fazer uma complementação do que eu estava abordando neste momento. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Santo.
Senhor nosso Deus, Ele é nosso mediador entre o Pai. Ele faz que nós, quando se arrependemos verdadeiramente dos nossos atos, né, e Ele nos perdoa e nos traz essa reconciliamento com Deus. Reconciliação. A pastora estava mencionando a cantora que subiu no palco, muitas coisas erradas que nós vemos hoje em dia. Mas o nosso papel, nós estamos comentando, mas o nosso principal papel, a nossa principal função aqui na Terra é orar para que ela se volte ao primeiro amor, a Jesus Cristo, e se reconcilie com o Senhor Jesus. Porque, na verdade, todos nós hoje corremos atrás da fama, do dinheiro, todas essas coisas, mas você não vai entrar no céu, como diz a palavra de Deus. Isso é só uma parte carnal nossa, mas isso não vai entrar no reino celestial. Então, tudo isso que está passando, todo o povo de Deus que age de uma maneira incorreta, nós temos que unir a oração para que Deus venha tocar nesses corações e venha, mudar a nossa mentalidade, para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Amém. Glória a Deus. É verdade, é que o pastor não deu tempo de eu complementar a palavra. Amém. Sobre essa ministra de adoração. Amém. O que é uma crítica que eu fiz, mas não uma crítica desmerecendo ela, não. Claro, eu peço a Deus que ela possa recapacitar e voltar ao primeiro amor e se reencontrar e se reconciliar com Jesus. Porque uma ministra, o Senhor lhe deu o dom de fabricar louvores a Deus. Ela é uma levita. Amém. Glória a Deus. Sabe? Mas por que ninguém viu isso? Por que ninguém cuidou dessa vida? De onde estavam os pastores dela? De onde estavam os pais dela? De onde estavam as pessoas que diziam, entre parênteses, suas amigas, seus amigos, de onde estavam? Que depois do escândalo todo mundo ficou no anonimato? Por que não ajudaram essa menina? Porque para mim é uma menina, uma criança ainda. Vamos dizer assim, referente a mim. Por que não fizeram isso por ela? Por que deixaram ela mergulhar nessa miséria que ela está vivendo? Eu peço a Deus, peço ao Senhor que envie anjos, guardiãs, para cuidar dela. Amém. Para que ela volte a ser a adoradora que o Senhor lhe fez um dia. Amém? Amém. Romanos 6, já foi, né? Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3. Vou ler, pastor, para ser mais rápido. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, somos pecadores. Pecamos todos os dias. De uma maneira ou de outra, pecamos todos os dias. Por isso eu sempre, antes de orar, eu tenho um costume que o Senhor me ensinou, porque isso foi Deus que me ensinou, não foi nenhum pastor, não aprendi em nenhuma congregação isso. Pedir perdão dos meus erros, das minhas equivocações, dos meus pecados, das minhas negligências, das minhas dúvidas, para poder ter liberdade de entrar no lugar santíssimo, que é reservado para os sacerdotes, para o ministro, para os santos, para os separados para Deus. Aleluia. Amém? Amém. A redenção também faz parte do pacote de reconciliação, amado. Sem redenção, nada. Aleluia. Sem justificar, nada.
Somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. O maior Senhor é o Senhor, é o verdadeiro amor, é o único amor. Porque somente através dele, amados, somos justificados. Amém. Glória a Deus. Por último agora, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 9 a 10. Amém. Glória a Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós para que estejamos acordados, quer dormido, vivamos unidos a Ele. Amém. Porque Deus não nos destinou para a ira. A palavra diz: irai, mas não pecai. O Senhor não está dizendo que nós não fomos criados para a ira, mas se tu se irar, não peque. Amém. Ai, mas como, pastora, que eu vou me irar e não vou pecar? Não abre tua boca. Ira, engole a ira e vai orar. Conta até 10, respira fundo e vai orar. É a única maneira de você escapar da ira. Porque se você se ira e der razão à ira, ela se manifesta. E ela se manifestando, ela já vira o pecado. Ele morreu por nós para que quer estejamos dormidos, quer estejamos acordados. Vivamos unidos a Ele. Amados, quando eu sempre digo ao meu marido que nós temos de ser cristãos 24 horas no dia. Isso quer dizer que é acordado, que é dormindo. Aleluia. Não podemos ser somente cristãos quando estamos na presença dos irmãos, na presença dos nossos pastores, na igreja, na hora de sentar na mesa para orar. Até nossas brincadeiras, amados, tem que ser brincadeira santa. Porque quando o Senhor diz aqui que vivamos unidos a Ele, quer dormidos, quer acordados, o Senhor está dizendo que temos de viver em santidade. Santidade. Aleluia. Sem santidade, amados, tu não verás a glória de Deus. Aleluia. Não pense, vocês pastores que estão fazendo coisa errada e subindo no lugar santíssimo, porque se você estivesse na lei de Moisés, vocês já estavam mortos. Vocês nem chegavam à porta do tabernáculo. Vocês já estavam mortos. Aleluia. Deus tinha feito com vocês como fez com filhos do Arão. Na frente, nas portas do tabernáculo, morto. Caiu duro para trás. Vocês estariam mortos. Hoje é o dia de vocês se reconciliarem com Deus e devolver a arca do Senhor tudo que vocês roubaram, tudo que vocês fizeram de mal. Devolver a arca do Senhor com a reconciliação de vocês. Você que está nas drogas, reconcilia-te. Isso não te vai trazer, isso não faz bem para a tua saúde, nem tua vida espiritual. Volta ao teu primeiro amor. Voltamos à igreja primitiva, amados. Criticamos muito os testemunhos de Jeová, os mormons, o espiritismo, a igreja católica, mas fazemos pior. Somos rivais de nossos irmãos em Cristo, somos inimigos dos nossos irmãos em Cristo, falamos mal do nosso irmão dentro da igreja para os irmãos, falamos mal dos pastores sem eles uns sem merecerem, julgamos nosso irmão, não fazemos as obras sociais como manda o Senhor, não damos comida ao necessitado, ao pobre, ao miserável. Quando você vê um mendigo na rua dizendo que está com fome, amado,
Tenha em sua mente que ali está Jesus, usando a boca dele para testar onde você está, com quem você está andando. Aleluia. Reconcilie-te, amado. Este é o momento. Aleluia. E essa é a minha palavra que eu tinha para hoje. Reconcilia-te com Jesus. Reconcilia-te. Prova as maravilhas que Deus tem para sua vida, as bênçãos que Deus tem para sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado na vida de você.